À frente da maior cobertura jornalística das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do CIOeste, o portal de notícias girosa.com.br tem a missão de ajudar você a escolher as propostas e os principais desafios do seu candidato a prefeito. O portal de notícias Giro SA exibe em suas plataformas digitais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito desses municípios. Oportunidade única para escolher o nome que irá administrar a sua cidade. Seja muito bem-vindo ao Giro nas Eleições. Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista dessa série que o Giro SA vem gravando com os principais candidatos a prefeito das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo que fazem parte do CIOeste. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas através do nosso portal de notícias girosa.com.br e também nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Nossa entrevistada da vez é Camila Coutinho, candidata a prefeita da cidade de Cajamar, do partido Rede. Camila Coutinho tem 42 anos, é empresária, formada em administração, casada e mãe de 2 filhos. Concorre pela primeira vez como majoritária à Prefeitura de Cajamar, município com 64.881 eleitores aptos a votar. Filiada à Rede, é coordenadora do Conselho de Ética do partido. Também é embaixadora do Vai Ter Mulher Sim, movimento nacional e suprapartidário para a inserção, divulgação e representação de mulheres na política brasileira. Candidata, desde já queremos agradecer por ter aceito o convite de participar das nossas entrevistas. Olá, boa tarde a todos. Eu que agradeço, a oportunidade de estar vindo aqui me apresentar para todos os eleitores e falar um pouquinho da minha história. É importante nesse momento, a gente está expondo as nossas ideias e um momento importante para a nossa democracia. Agradeço muito. Tá certo, candidata. Nosso tempo de entrevista serão 20 minutos, nós temos um cronômetro na tela. Vai contar 21 minutos esse cronômetro. 20 minutos para que a senhora responda as perguntas realizadas por mim e pela Ana, nossa repórter que participa hoje aqui da entrevista com a gente, e 1 minuto para que a senhora possa falar com os seus eleitores. Tudo bem? Ótimo. Então, nosso tempo começa a contar a partir de agora. Candidata, para começar, caso seja eleita, quais serão as suas prioridades imediatas para a cidade de Cajamar e por quê? Bom, imediatamente a gente precisa agir com urgência na saúde de Cajamar. Nós temos um problema sério aqui que nós temos no hospital, que desde que ele foi criado, nós tínhamos 36 mil habitantes, ele hoje tem a mesma estrutura para atender quase 100 mil habitantes. Então a gente vê que realmente ele está sucateado e a gente precisa de uma política pública que atinja realmente as pessoas da cidade, A saúde hoje ela não atinge todo o município. E isso preocupa a gente não tem médicos especializados, então a gente vai realmente fazer uma força-tarefa para a contratação desses médicos especializados, para a gente diminuir a fila que está enorme, desses exames, ainda mais nesse momento do Covid, que todo mundo, principalmente aqui em Cajamar, teve uma mobilização muito grande, porém a gente esqueceu de todos os outros pacientes e isso nos preocupa muito. Então a gente precisa realmente fazer que isso aconteça para ontem. Nós também precisamos resolver o problema de mobilidade na cidade. A gente está cercado por galpões logísticos, a gente não tem planejamento. A cidade cresce desordenadamente, isso preocupa muito, porque cada vez mais nós estamos tendo empreendimentos que estão sendo aprovados e a população não está sentindo nenhum benefício, muito pelo contrário, está sendo um transtorno para todo mundo, A gente também, a Cajamar, tem um problema sério com o meio ambiente. Apesar de nós estarmos localizados 100% numa APA, numa área de proteção ambiental, somos realmente privilegiados, porém a gente não está cuidando do nosso meio ambiente. A gente tem alguns problemas bem sérios, inclusive, recentemente, a partir do dia 20 de outubro, nós estamos pagando uma multa diária de 5 mil reais todos os dias, justamente porque a gente não tem o destino correto dos resíduos sólidos da nossa cidade.
Candidata, a senhora falou aí sobre a questão da saúde, mobilidade urbana, meio ambiente. Durante esta campanha, com certeza a senhora tem andado pela cidade e falado com muitos eleitores. Quais são os principais problemas hoje apontados, fora essa questão que a senhora falou, mas também, se quiser repetir, não tem problema, pelos moradores de Cajamar, e como a senhora vai fazer de imediato para resolver essas questões? Bom, realmente eu tenho andado muito, isso tem sido muito gratificante, porque nada como a gente escutar a população para saber qual a necessidade dela, e a gente também tem tido muita reclamação do transporte. A gente tem muitos bairros distantes aqui na cidade de Cajamar, e para resolver imediatamente esse problema, nós vamos instituir um programa de circular entre os bairros, né? Serão ônibus e vans para circular entre os bairros com uma taxa a priori, a gente não sabe exatamente o valor da taxa, mas pequena, que seja realmente que caiba no bolso do cidadão. Mas pensando em um futuro bem próximo, zerar essa taxa. Porque a gente tem um problema, os bairros são distantes, então às vezes você precisa ir no médico, você vai lá, vai na consulta no posto de saúde, depois você tem que ir em outro bairro na Secretaria da Saúde para poder pegar a liberação para o exame, e aí depois você tem que voltar no mesmo bairro para poder fazer o exame. Então, quer dizer, é um problema absurdo, e eles reclamam muito disso. E, gente, o que aqui grita é a saúde. Eu moro em Cajamar há 20 anos eu não vejo melhoria para a saúde de Cajamar. E isso é a reclamação de todos. A gente não tem remédios básicos. Então, eu acredito que logo que a gente entrar na gestão, a gente precisa fazer o levantamento da nossa cidade. Quem são os nossos doentes? Quem são as pessoas de Cajamar que utilizam o sistema de saúde da nossa cidade? Isso é primordial. Sem os números, fica muito difícil você aplicar qualquer política pública que vá atingir o cidadão. E nós temos um problema sério. Oi, desculpa. A cidade de Cajamar é relativamente pequena, né, em relação às cidades aqui da nossa região. Qual é o principal problema, então, para que a saúde seja ruim, como a senhora vem falando, ou como a população fala? É falta de investimento, é falta de dinheiro, falta de política? Qual é o principal problema? Como que a senhora vai resolver isso? Eu vou falar para você, é falta de vontade. Porque dinheiro nós temos, o que a gente não tem é uma vontade do poder público em fazer com que essas políticas cheguem até o cidadão. E nós temos um problema que eu vou falar para você que é o mais sério, o sério que eu vejo: corrupção. Nos últimos 6 anos, nós tivemos 14 prefeitos. Então, você já imagina o que acontece com o dinheiro da nossa saúde. Quer dizer, dinheiro nós temos, não está chegando no cidadão. Para onde está indo? Então, é algo que preocupa muito a gente. Como que a senhora vai combater a corrupção na cidade? Auditando. Eu sou auditora, né? Isso é uma das minhas especialidades. Eu sou auditora contábil e isso é um olhar que eu trago para a gestão pública. Eu acho que não tem como você simplesmente não auditar o dinheiro público, e a gente precisa ser transparente. Para onde vai o dinheiro? Por isso nós vamos instituir a prestação de contas bairro a bairro. As pessoas vão saber o quanto está sendo investido no seu bairro, né, de onde está vindo esse dinheiro e para onde ele está indo. Isso fica muito mais fácil e transparente com a população. Só assim a gente diminui a corrupção. Falando a verdade. Tá certo. Ana Clara Gaspar, nossa repórter, para você, mais uma vez, obrigado por participar aqui da nossa entrevista. Pode fazer sua pergunta para a candidata. Eu que agradeço, Adriano. Boa tarde, candidata. Há 2 semanas, a gente aqui no Giro fez uma matéria que mostrou que nas 11 cidades da região são 12 as candidatas a prefeita. A senhora, enquanto embaixadora de um movimento que defende a participação feminina na política, acha que esse é um bom número? E como avalia a participação das mulheres na política regional e o que fará para fortalecer esse aspecto, caso seja eleita? Eu acho que isso é um número péssimo. A gente tem que aumentar cada vez mais. E eu digo muito, assim, que as mulheres precisam se encorajar. Nós estamos justamente no movimento para encorajá-las, para ajudá-las, para estender a mão, para que falem, nós estamos juntas, vamos realmente ocupar os espaços que são nossos também, né? Só assim a gente vai ter políticas públicas para todas as mulheres. A gente precisa políticas públicas para todo mundo, com certeza, mas a gente sabe que a gente não ocupa o lugar onde a gente precisa estar. E lugar de mulher é onde ela quiser. Se ela se sente bem na política, ela tem que estar na política para representar as mulheres. Aqui em Cajamar,
Cajamar, nós temos mais de 50% da população que são mulheres. Então, no nosso plano de governo, a gente vai instituir, sim, políticas públicas para as mulheres. Hoje, a gente não tem uma delegacia da mulher aqui na nossa cidade. E a gente tem casos de violências seríssimos aqui na nossa cidade. Então, a gente vai fortalecer isso, sim. E quando eu puder levantar essa bandeira e engajar as mulheres, eu estarei lá, firme, do lado delas, para encorajá-las. Tá certo. Candidata, os efeitos da pandemia têm sido devastadores para a economia nacional e principalmente regional. Pequenos, médios, grandes, como eu posso dizer, empreendedores, e principalmente os pequenos e médios empreendedores, faliram ou estão falindo. Como a senhora vai resolver essa questão em Cajamar? Como a senhora vai fazer para rodar a economia na cidade, caso seja eleita prefeita? Nós precisamos fortalecer o comércio local. Nós temos um problema sério aqui em Cajamar, é justamente que as pessoas ganham dinheiro na nossa cidade, porém elas gastam fora da nossa cidade. E a política de Cajamar, a gestão de Cajamar, ela não ajuda absolutamente em nada. Eu sou empresária, eu sei o quanto eu sofri com essa pandemia. Então a gente precisa trazer parceria com as empresas. Nós temos muitas indústrias aqui. Nós temos locais aqui na nossa cidade que poderiam ser disponibilizados para essas pessoas que no momento da pandemia poderiam ter feito um drive-thru, né, orientado pela gestão, para que eles realmente tivessem um espaço de comida ou de entrega de algum tipo de material e não ficassem realmente com as portas fechadas. Quer dizer, não teve nenhum tipo de solução. Então, a gente precisa, sim, acompanhar esses empresários e, mais do que tudo, educá-los. Nós queremos dar, junto com parceria com escolas profissionalizantes, cursos para gestão financeira, que a gente sabe que não é de hoje, que as pessoas enfrentam problemas financeiros. Desde 1990, 7 em cada 10 empresas fecham, né, justamente no primeiro ano. Isso, gente, falta realmente política da cidade, falta que a gestão abrace esses empresários, ajudem ele nesse primeiro momento. E nós que somos uma cidade tão rica, a gente tem condições de fazer isso, a gente tem como fomentar esse comércio. Isso é muito importante. Candidata, vamos falar um pouco agora sobre educação. Né? Dentro do que nós estamos vivendo de pandemia, praticamente um ano letivo perdido, quais são as propostas da senhora para melhorar a educação e ensino na cidade de Cajamar e recuperar esse tempo, entre aspas, perdido que os alunos tiveram em 2020? Bom, Cajamar realmente ficou parada. A gente recebeu uma verba esse ano de 64 milhões do Fundeb e a gente sequer deu aula para os nossos alunos virtuais. Foi um problema muito sério, porque eu acompanho muito, eu faço muito trabalho comunitário e eu vejo que as pessoas da comunidade não têm acesso à internet. Elas não conseguiam e não foi feito nenhum tipo de planejamento para que isso acontecesse. Enfim, nós precisamos capacitar nesse momento, é hora de capacitar os nossos professores. E realmente, junto com o conselho, definir de que forma a gente vai diminuir esse impacto, né, de toda essa ausência da escola. E isso a gente precisa para ontem, só que simplesmente nós estamos preocupados em pintar escolas. E a gente esquece do principal, que é o conhecimento, algo que ninguém vai tirar da gente. E só que aqui em Cajamar a gente tem um problema de política assistencialista. Então é interessante para os gestores, eles simplesmente não informar a população. Então investe-se nada em educação. A gente realmente não tem nenhum tipo de projeto para educação. A gente não tem uma apostila que era tirada. Antes a gente tinha a apostila SESI, que foi tirada da gente e foi colocada uma outra apostila que sequer tem uma validação. Então a gente está com estética, a gente não está preocupado com conhecimento. E nós temos que valorizar o professor. Isso é a nossa pauta principal. A senhora disse que as pessoas mais carentes, os jovens mais carentes, não têm acesso à internet na periferia da cidade. A senhora tem algum projeto para levar a internet gratuita para essa população? Não somente na questão de ensino, mas de uma forma geral, seja através de parceria público-privada, licitações. Existe algum projeto no seu plano de governo? Nós temos para todos, inclusive todos os alunos ter um tablet. Isso é de extrema importância. Num momento como esse, se todos estivessem munidos do seu tablet e com a sua internet, a gente não estaria passando por isso. Mas também nós não tivemos nenhum tipo de outra medida. Poderíamos, já que não tínhamos internet, disponibilizar aulas
por rádio, por exemplo. Mas isso não foi feito. Então, a gente se preocupa com a educação. A gente precisa investir. Nós temos um ensino médio em Cajamar que simplesmente é do Estado. A gente não tem um ensino médio que é do município. Quer dizer, a responsabilidade sempre é transferida. E isso não é admissível. A gente precisa realmente trazer essa responsabilidade para o município. Afinal, as pessoas vivem no município e elas têm que ser beneficiadas do município. Isso é obrigação da gestão pública, dar condições e levar a informação a todos, né? E a primeira infância é algo que a gente tem que tomar um cuidado, porque é dali que a gente forma nossos cidadãos. E a gente vai investir muito em creches e escolas de ensino médio fundamental. Vamos falar um pouquinho agora sobre criminalidade, né? Qual é o índice de criminalidade hoje em Cajamar? Quais são os projetos, caso a senhora seja eleita prefeita, para melhorar a segurança pública dos moradores, dos visitantes da cidade, juntando aí pessoas e também a inteligência artificial? Quais são os projetos nesse setor? Perfeito, né? Você trouxe aí a inteligência artificial. A gente tem hoje aqui algumas câmeras na nossa cidade. Porém, são câmeras que quando a gente precisa de algum momento que elas tragam a informação para a gente, geralmente elas estão desligadas, elas não funcionam. E a inteligência artificial que é dita, que é colocada aqui, justamente em Cajamar, com esse reconhecimento de placas e algumas outras características de possíveis infratores, ela não acontece. Isso não existe aqui na nossa cidade. E nós vamos implantar isso. Realmente, o índice aqui de criminalidade aumentou bastante, principalmente por estupros, violência com mulheres e crianças. Olha, no mês de agosto, nós tivemos 12 estupros de vulneráveis. 5 só aqui em Cajamar. Então, é um índice muito alto. E a gente tem muito problema de furtos. A gente tem, na Secretaria da Saúde do Estado da Segurança, a gente teve uma informação de 227 casos, né? A gente tem muitos casos que são localizados aqui em Cajamar. A gente teve no último mês mais de 27 casos. Isso preocupa a gente. A gente realmente precisa cuidar da nossa segurança. Hoje aqui não existe, as pessoas não se sentem seguras. Se você vai nos condomínios ou aqui mesmo nos novos bairros, todo mundo é cerca elétrica, todo mundo desesperado, tem medo de sair de casa, e isso não foi só a pandemia que deixou as pessoas em casa, foi a falta de segurança que deixou e está deixando todo cidadão dentro de casa preso, refém de tudo isso, dessa criminalidade. Ana Clara Gaspar, pode fazer sua pergunta? Candidata, a senhora falou há pouco sobre a multa ambiental que a prefeitura paga, R$5.000 por dia. Qual a sua proposta para a questão ambiental do município? Até porque é uma pauta importante para o seu partido. Extremamente importante, e nós temos projetos incríveis aqui para Cajamar. Um deles é justamente porque a gente tem um problema sério. A gente está pagando essa multa porque a gente não consegue destinar os nossos resíduos sólidos. É um planejamento que nós fizemos e um estudo de que a gente tenha equipamentos em parceria com empresas que elas vão fazer desses resíduos sólidos. Hoje mesmo eu participei de um fórum juntamente com a Sabesp, eles falando de equipamentos que vão triturar, né, e transformar esses resíduos em asfalto. Olha só, qual cidade não precisa de asfalto? Isso é de extrema importância. Quer dizer, a tecnologia está aí, a informação está aí, só que a gente não tem projeto. Hoje, a cidade não tem projeto e nós temos projeto para a cidade. Por exemplo, nós vamos implantar aqui na nossa cidade, justamente, principalmente nas obras privadas, o sistema de água de chuva, né? A gente ter cisternas que absorvam essas águas e que a gente reuse essas águas, para que a gente faça o melhor uso da nossa água. E a gente tem um outro problema sério aqui. 100% do esgoto de Cajamar é afastado. Nós não temos esgoto tratado. Bom, nós temos o marco do saneamento aí e a gente não tem nenhum tipo de política para isso. Agora está sendo criado uma estação de tratamento para tratamento de esgoto. Porém, as pessoas ainda não sabem que para chegar o esgoto até essa estação de tratamento, muita coisa vai acontecer, inclusive desapropriação de terras. Isso a prefeitura não informou para todo mundo. Então, a transparência e fazer as coisas com coerência é a nossa obrigação. E na nossa gestão a gente vai trazer projetos que realmente o cidadão vai sentir que o meio ambiente está sendo cuidado. Candidata, esses projetos que a senhora citou são projetos bonitos, são projetos que
todo mundo quer, mas a gente sabe que são projetos demorados, não são projetos rápidos de se colocar no papel, discutir, colocar em ação em 1, 2 anos, né? A senhora falou aí, então, de vários projetos. A senhora acredita realmente que vai conseguir colocar esses projetos em ação no seu governo, caso seja eleita nos próximos 4 anos, ou é apenas projetos para que futuramente possa ser desenvolvido por outros administradores? Não, muito pelo contrário, não são projetos que são difíceis de ser colocados em prática, não. São projetos que são muito fáceis de ser colocados em prática. Por exemplo, eu digo na questão da burocracia. A gente sabe que é moroso toda essa questão, né? Então, por exemplo, nós temos na parte de saneamento básico. Hoje, existem estações de tratamentos que são muito mais baratas, compactas, que você pode colocar nos bairros. Quando você coloca essas estações de tratamento no bairro, que diminui ainda, não onera os cofres públicos, porque a gente tem um contrato com a Sabesp. Só que sabe qual é o problema? Esse contrato não é cobrado. Então, a gente cobra da nossa população uma taxa de esgoto e a gente não reverte isso para a população. Então, qual que é o problema? Realmente é de prazo? Realmente é porque não tem dinheiro? Ou é porque você não cobra as pessoas que deveriam fazer? Então, realmente dá para fazer e isso é muito simples de fazer. Não é difícil e não é moroso, não é burocrático. Candidata, se eleita, qual será o seu grande legado como prefeita da cidade de Cajamar? Olha, eu sempre falo, todas as reuniões que eu vou, que eu tenho um único propósito, realmente, de fazer história na nossa cidade. Eu não quero mais escutar falar de Cajamar como uma cidade do buraco. A gente não pode permitir isso. Nós somos uma população riquíssima, riquíssima. Nós realmente temos condições de ser uma das melhores cidades da nossa região. E por que isso não acontece? Então, a gente está mergulhada na corrupção. Isso a gente vai acabar. Justamente por isso, eu tenho projetos para que a gente faça a cidade sair desse atoleiro, porque é assim que a gente é visto fora de outros municípios, né? Por outros municípios. E isso eu não vou permitir mais. O meu legado é realmente um dia estar nos livros de história e que as pessoas falem, essa mulher fez história em Cajamar. Candidata, nós temos aí 2 minutos. Eu gostaria de que a senhora respondesse de uma forma rápida para que a senhora possa usar o seu 1 minuto para falar com o seu eleitor. Vamos falar rapidinho sobre coleta seletiva. Tem algum projeto para a coleta seletiva na cidade, fazer com que as pessoas entendam a importância da reciclagem? Perfeito, ótima pergunta. Nós temos projetos sim, nós vamos instituir a coleta seletiva e nós vamos colocar cooperativas, que até hoje só ficaram em projetos. E a gente nunca colocou uma cooperativa funcionando aqui na nossa cidade. Isso é o fim. Nós somos uma cidade que está 100% localizada numa APA. Só que a gente precisa regulamentar. E ninguém quer ter o trabalho de regulamentar. Mas nós vamos sim regulamentar, porque nós temos uma equipe super técnica que fará isso com facilidade. E nós vamos instituir a coleta seletiva na nossa cidade. E vai ser incrível. Candidata, a senhora tem então 1 minuto para falar com os seus eleitores, com os moradores aí da cidade de Cajamar. Bom, gente, eu quero usar esse 1 minuto primeiramente para agradecer a Deus, a minha família, toda a minha equipe que faz com que essa campanha ande. E eu quero agradecer você, eleitor, que está me recebendo na sua casa de forma responsável, com distanciamento, porque nós temos essa responsabilidade. E também eu quero pedir para você que na última eleição não foi às urnas. Nós tivemos um índice altíssimo de votos brancos e nulos. Então eu falo para você, exerça o seu direito, faça valer o seu voto. É importante que você esteja lá e represente todos os cidadãos, porque nós vivemos numa democracia e a gente vai colocar no poder aquele que a maioria decidir. Então eu peço que você vá lá e vote realmente no seu candidato. Olhe as propostas dele, o projeto dele, os planos de governo e não esqueça da gente. Represente, que a gente vai dar representatividade para todas as mulheres e para todo mundo, para a população cajamarense. No dia 15 de novembro, vote no 18. Ok. Candidata, quero mais uma vez agradecer por ter aceito o convite de participar aqui das entrevistas no Giro das Eleições. Eu que agradeço todo o carinho. Ana, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por vocês darem a oportunidade da gente estar falando. Realmente algo inédito aqui na cidade, ter realmente essa visibilidade. Eu agradeço de verdade, do meu coração. Obrigado, Ana. Obrigada, eu que agradeço também.
E a você que nos acompanha, lembrando que todas as entrevistas realizadas pelo Giro SA com os principais candidatos a prefeito das 11 cidades que fazem parte do Cioeste aqui na nossa região podem ser assistidas no nosso portal de notícias, girosa.com.br e também em nossas redes sociais. É o Giro nas Eleições 2020. À frente da maior cobertura jornalística das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do Cioeste, o portal de notícias girosa.com.br tem a missão de ajudar você a escolher as propostas e os principais desafios do seu candidato a prefeito. O portal de notícias Giro SA exibe em suas plataformas digitais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito desses municípios. Oportunidade única para escolher o nome que irá administrar a sua cidade. Seja muito bem-vindo ao Giro nas Eleições.